pra gente ir por etapa, tá bom? Uhum. Mas é bem tranquilo, é bem legal e é isso. Bora começar? Tá, acho que fica melhor sem o óculos. Você que manda. É, bora lá. Bom, a primeira perguntinha é qual que é o seu nome, a sua idade, qual o concurso que você passou, né? Se você é casado, solteira, filhos. Né, meu nome é Nadine, né? Tenho 29 anos e eu fui aprovada no TJ São Paulo de 2024, aqui para o interior, aqui para minha cidade. Top. Era que mais? Eu vou fazer a pergunta de novo, eu quero que você centraliza mais. Você tá mais assim, ó. Eu quero que você fique mais assim, ó. Isso, aí, ó. Top. Ah, É, faltou falar, tipo assim, se você é mãe, porque, tipo, a questão de ser mãe. Ah, se você trabalha também é bem legal. Vamos por etapa. Fala seu tá, nome. Vamos fazer o seguinte, vamos por etapa. Fala só seu nome, qual concurso que você passou e sua idade. Só. Aí eu faço as outras. tá, João. Um, dois. O meu nome é Nadine, eu tenho 29 anos e fui aprovada no último concurso do TJ São Paulo de 2024. Certo, muito bom. Você é casada? Você tem filhos? Como que é o seu dia a dia? Eu já sou noiva, né? Nós já temos a nossa casa, nós já temos a nossa rotina aí de casal. Não sou mãe, porém eu tenho uma carga de trabalho bem elevada, né? Então, foi esse um dos motivos que me fez procurar o concurso público também. Ah, ótimo. Então vamos entrar nessa parte aí. Então você hoje trabalha CLT? Eu sou CLT hoje, com um cargo de liderança, um cargo de confiança, que tem uma exigência um pouco mais alta. Trabalho aos finais de semana como maquiadora há 14 anos e fazia o marketing e estratégia para outras empresas. Então, eu me peguei em um cenário que eu tinha 3 trabalhos diferentes e toda a rotina do dia a dia para administrar. Certo. E esses três trabalhos seu, dá o valor que você vai receber no TJ? Se aproxima, se aproxima. Mas eu vi que eu não conseguia ter momentos de qualidade com a minha família, momentos de lazer, porque era 24 horas praticamente trabalhando. Tá. Então vamos por etapa. A gente tem bastante informação para conversar. É o seguinte, como que funciona a sua vida hoje no trabalho CLT? Você trabalha lá de segunda a sexta, é tranquilo, é suave, tem muita pressão. Você tem confiança que você vai ficar Deu uma ali? travadinha. Então vamos lá, vamos falar do CLT, beleza? Vamos. Como que é o seu serviço lá? Tem muita pressão? Não tem? Você tem confiança que você vai ficar ali ou qualquer hora você pode ser mandado embora? Travou de novo. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá. Lá no CLT, como que é o dia a dia lá? Tem pressão? Não tem? Você tem confiança que você vai ficar ali? Ou não? Qualquer dia pode ser mandado embora? Como que funciona? Como que é o seu dia a dia? Como você se sente lá? Bom, quanto ao meu trabalho CLT, de segunda a sábado, né, das 8 às 18 horas. Porém, como eu tenho o cargo de confiança, não tem hora. Então, às vezes, algumas demandas à noite, algumas demandas no final de semana. Então, é bem puxado, né? Apesar de ser um cargo de confiança, existe a volatilidade do mundo privado, né? Da empresa privada, então não é algo que é garantido de olhos fechados, que eu sei que só vai depender do meu desempenho, né? Não depende só de um bom desempenho. Existem outras questões econômicas que podem influenciar no cenário do trabalho, né? Certo? E pelo tanto que você trabalha, você acha que você é bem remunerado?
Olha, a gente acha que pode ser um pouquinho mais, né? A gente entende que é um pouquinho mais, mas diferente de uma instituição, a empresa privada, ela vai visar lucros, né? Então, quanto mais você entregar e menos ela ter que pagar, melhor ainda, né? É verdade. E se você não responde no horário após o serviço, à noite, no final de semana, você corre risco, né? Ué, o que aconteceu? Você perdeu o interesse? Esqueceu? O que aconteceu? Por que que não fez? Então, tem essa cobrança sim. Certo. Bom, além então do CLT, né? Você trabalha como maquiadora também e faz também marketing, né? Para outras pessoas. Isso. Você faz isso porque você gosta ou mesmo para complementar a renda? A parte da maquiagem, como maquiadora, é uma paixão que eu faço desde que eu me entendo por gente, e mas claro que é para agregar aí no orçamento. A gente tem muitos sonhos, né? Então, o que a gente der conta de abraçar para conseguir alcançar esses objetivos, eu acabo indo. Então, aos sábados, que normalmente o pessoal tem para estudar, eu trabalhava até meio-dia. Quando era 1 hora da tarde, eu já tinha clientes e ia sábado até a noite trabalhando. E o marketing das outras empresas era mais como social media. Então, traçar todas as estratégias que a empresa devia fazer durante a semana, acompanhar, às vezes, editar vídeo, editar imagem, criar conteúdo. Então, era loucura. Tá? Eu quero agora que você me fale de uma forma bem resumida, que eu acho que fica bem interessante para as pessoas entenderem como foi o seu processo, né? Que você tipo tinha três trabalhos, então você trabalhava todo dia, né? Porque quando eu te pergunto, eu falo assim, ah, você trabalhava e tal, aí você fala assim, mas a pessoa não sabe como que foi a minha pergunta. Então você fala assim, então eu trabalhava em três serviços, ou seja, de segunda a segunda, CLT, com pressão, e o que eu vou ganhar agora no TJ, se somar os três empregos, né, que eu faço, vai chegar muito próximo ao salário. Então, assim, tanto que o concurso público, eu decidi o concurso público para isso, entendeu? Você faz só uma frase, assim, para a gente resumir e a gente ir para a próxima etapa, por favor? Fácil. Então, vai, pergunta de novo. Os três serviços, né, que você trabalha, ele vai te dar uma renda superior que você vai ganhar no TJ. E por que que você decidiu ir para o concurso público e por que que você decidiu ir para o TJ? Não, não, não chega próximo do que eu vou ganhar. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. É porque, tipo assim, a minha pergunta eles não vão ouvir. Então você só fala assim, então, Ah, eu decidi ir pro concurso público, eu decidi ir pro TJ, porque o salário que eu vou ganhar no TJ, para tirar isso, eu preciso trabalhar como a sua profissão de hoje, maquiadora, e além disso ainda fazer marketing para outras pessoas. Fica ótima essa resposta. tá, perfeito. Então, pode ir. Então, é, os três trabalhos que eu tinha não chega ao salário que eu vou ganhar no TJ, né? E fora toda a pressão, toda a correria trabalhando de segunda a segunda. E foi por isso que eu decidi me dedicar ao mundo dos concursos, buscando também uma estabilidade e uma qualidade de vida para mim e para minha família. Top. E por que que você decidiu ir pro concurso público mesmo, assim, em detalhes? Como que você chegou nessa ideia? Ah, vou para concurso público. Que momento que isso apareceu na sua vida? O concurso público apareceu na minha vida quando eu vi que eu ainda tinha grandes objetivos e eu já não conseguia mais agregar mais trabalhos, porque eu já tinha 3 trabalhos. E eu vi que era uma situação que não era sustentável por muito tempo. E eu vi no concurso público algo que eu possa fazer com bastante dedicação, com bastante carinho, quando, né, estiver lá nomeada no meu trabalho público, mas conseguir equilibrar também com uma qualidade de vida, com um momento de lazer e uma estabilidade financeira.
Por que o TJ? Porque a previsão era de que sairia aqui na minha cidade, e eu gosto muito de onde eu moro, moro próximo à minha família, todos os amigos estão por aqui, a questão de segurança, de trânsito, tá tudo muito pertinho. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre o concurso, e eu sempre tive uma quedinha pela área do direito, né? Eu tenho advogado na família, professores na minha família também, na área do direito. Então foi algo que me encantou. Certo. Você é de qual cidade? Eu sou de Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto. Certo, ótimo. Bom, quando você começou a estudar para o TJ, você já tinha estudado para outro concurso ou o TJ foi o primeiro? O TJ foi o meu primeiro concurso, a primeira vez que eu fui estudar para concurso. Porque fazer uma prova ou outra ali de uma prefeitura, acho que todo mundo já fez na vida. Mas sentar para estudar para concurso foi a primeira vez. E o diferencial foi o suporte que a Brabo me deu para me ensinar a estudar. Porque antes de aprender a matéria, é preciso aprender como estudar e como absorver todo aquele conhecimento a médio e longo prazo. Top. Bora lá. Como que você conheceu o Bravo Concurso? Eu conheci a Brabo através de pesquisas no YouTube, quando eu fui buscar um pouco mais sobre esse mundo dos concursos, como funcionava, o que era um edital, né, que a gente entra assim sem saber nada praticamente. E aí eu encontrei muitos vídeos do Matheus explicando como era o método de revisão, o quanto era importante revisar, o quanto era importante a organização, enfim, foi me dando a base de como eu devia me preparar. E aí ele fez um projeto para o TJ São Paulo, com as lives, ensinando passo a passo de como eu devia me preparar, e foi ali que, em outubro de 2023, eu adquiri o curso, e tá até aqui as minhas brabinhas surradas, porque me acompanharam muito. Muito bom. Tá cortando um pouquinho sua testa. Estica um pouquinho para trás assim e resolve. Isso é ótimo. Aí foi ótimo. Mas aqui, essa aula, essa mentoria, né? Essa aula que você teve, que você assistiu no YouTube, foi do Matheus ou foi do Ivan? Eu acho que na época ainda era do Matheus. Tá, O Ivan não tinha entrado. tá. Então, era do Matheus. Ele fez do INSS, depois ele fez do TJ São Paulo. Aí depois já começou a entrar o Ivan. O Ivan, exatamente. Top. É, Quando você decidiu que você estava vendo a mentoria e tudo mais, por que você decidiu entrar para Bravo? Como que você. Porque assim, tem muita coisa hoje na internet, certo? Muita gente vendendo curso e tudo mais, mas por que você falou assim, não, eu vou na Bravo, eu acredito que vai ser um bom produto. Por que você entrou na Bravo? O diferencial foi o suporte com a BA Laguna, a psicóloga, os encontros semanais, que foi aí que eu tomei a decisão de deixar de lado um dos meus trabalhos para conseguir equilibrar os pratos ali e ter um pouco mais de tempo para me dedicar ao estudo. Então, isso foi um diferencial e o material físico, a apostila mesmo, porque para quem está começando, o material físico ali na mão para você riscar, para fazer anotação, é um diferencial muito grande. Top. Bom, quando você adquiriu o curso da Bravo Concurso, abriu a plataforma, qual foi a sua experiência? Assim, o que você viu? O que você sentiu naquela hora? Quando você abre, né, parece que você está abrindo a Netflix. Então já não fica algo muito monótono, nem muito pesado, né, aos olhos. E as aulas também com tempo curto, né?
Então, ela não deixa você dispersar, você consegue estar bem concentrada do início ao fim. As revisões, revisão farol foi um arraso, assim, um diferencial também para você lembrar, sempre revisar os tópicos mais importantes. E muito intuitiva a plataforma, muito simples. Me encantei, assim. Top. É, Você chegou a estudar nada para outros concursos antes? Nada, zero. Não, nada, nada, nada. Eu comprei o curso da Brabo do INSS, mas como eu ainda não tinha conseguido me equilibrar na rotina, eu acabei nem estudando. Entendi. E como que você se organizou para estudar? Que essa vida corrida que você tem. Quanto tempo que você estudava? Que hora que você começava? Me conta aí. Olha, no começo foi bem difícil, porque eu acordava às 4 da manhã para estudar das 4h30 às 7h30, mais ou menos, para ter 2 horas e meia, 3 horas ali de estudos antes de ir para o trabalho. E à noite, quando chegava do trabalho, era um banho, janta e sentar para estudar até mais tarde. E você dormia quantas horas? Aí eu tentava dormir 6, 7 horas, né? Era correria, hein? Muito. Mas depois eu tive, em janeiro de 2024, eu decidi que seria uma prioridade o concurso e me organizei financeiramente junto com meu noivo e falei, vou sair do CLT, vou sentar, estudar, eu tenho outras fontes de renda, então eu vou sair. Cheguei na minha patroa e aí ela me propôs um acordo que foi assim maravilhoso, que eu sou eternamente grata, que eu passei a trabalhar só meio período. Então eu tinha as mesmas demandas, as mesmas funções, mas eu as cumpria durante um período menor. Mas eu já chegava para trabalhar com a minha meta de estudos cumprida. Eu tinha manhã tranquila para estudar. Então isso também foi assim um divisor de águas. Então, assim, você conseguiu em janeiro de 2024, foi janeiro, né? Foi Estudar só, começar a trabalhar a parte da tarde, então. só isso. Nossa, E então, os finais de semana, sim. mas segunda a sexta eu tinha a parte da manhã para estudar. Nossa, foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Muito, 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 muito. Minha patroa, ela já foi concurseira, então ela sabe como é. E ela sabe o quanto ia ser bom para mim o concurso. Porque Então, geralmente o pessoal manda embora, né? Ah, vai estudar para concurso? Vai ficar aí. não, 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 pelo contrário. No dia que eu fui fazer a minha prova, era para eu estar em São Paulo, numa feira gigantesca com a empresa, mas eu tinha conseguido férias para eu estudar antes da prova. E aí, no dia de manhã, bem cedinho, eu acordei e tinha uma mensagem dela me desejando tudo de melhor, que ia dar tudo certo. Então, foi um apoio muito, muito bacana. Sou muito grata mesmo. É um anjo. É, foi muito. Tem, não tem, eu acho que não tem como descrever essa gratidão que eu tenho. Muito bom. Primeiro salário seu do TJ é para ela. Nem tanto, né? Eu falei que eu vou fazer uma festa e ela vai ser convidada. Tá certo. O que a Brabo fez na sua vida? A Brabo, ela me deu o caminho. Ela pegou na mãozinha e falou: segue isso aqui, né? O circuito loop, né? Que você já senta, você não tem que se preocupar com o que você vai estudar, já está ali o que você tem que fazer. Os professores muito didáticos, os simulados para acompanhar, né, periodicamente a sua evolução.
com o ranking. Então, para você ter uma ideia de como você está ali naquela briga ali por uma vaga. Então, a Brabo foi o que pega na mãozinha mesmo e mostra, ó, o caminho é esse aqui. Muito bom, muito bom. É, você tinha condições antes de fazer um planejamento? Exemplo, vou fazer uma dívida de uma casa, de alguma coisa assim maior, e eu tô tranquilo que eu vou conseguir pagar, que eu não tenho risco nenhum de não ter essa parcela, né, desse compromisso que eu estou fazendo. Você tinha essa segurança antes? Ou você acha que você vai ter só agora que você, né, passou no concurso público? Olha, eu comecei a trabalhar muito nova e eu sempre fui, assim, extremamente dedicada em tudo que eu me proponho a fazer. E quanto ao trabalho, eu nunca tive esse medo, ficar desempregada. Porque se eu por isso que eu tinha 3. Se eu não tinha se eu não tivesse o CLT, eu tinha outros 2. Então eu tenho hoje a minha casa própria, eu tenho o carro que eu sempre sonhei, mas porque sempre foi muito, muito trabalhoso. Mas eu busquei um momento para aproveitar tudo isso, né? Poder desfrutar de um final de semana tranquilo, poder tirar férias tranquila e poder aproveitar tudo isso que a gente trabalha bastante para alcançar. Agora você quer sobre água fresca. Exatamente, gente. Eu quero, ó, chega bonitinho 9 horas, faço meu trabalho bonitinho o dia todo, acabou, desligou? Desligou, acabou. Aí uma academia, assistir um filme, é isso, é ter essa divisão aí de momentos. Fazer uma maquiagem. Ah, só em mim. Os finais de semana vão ser livres para eu poder passear. E Que tem a questão, ótimo. Eu achei que você não ia conseguir parar. eu falo assim, ai, nas amigas, será que eu faço? Porque eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos. Então, assim, será que nessas eu faço? Não sei. Ou se eu vou poder curtir meu final de semana sem ter aqueles horários, sem ter compromisso. E tem a questão da maternidade, né? Você quer ser mãe. Eu quero ser mãe. E Então deixa eu fazer a pergunta de novo. Agora a vamos resposta vai lá, ser boa. vamos lá. Então você decidiu ir para o concurso público, para o TJ, para você ter paz, Isso. certo? E mais o quê? O que você quer para Olha, ser concursada pública? Qual que é o seu grande sonho que você não fez ainda? olha, o que eu não fiz ainda e que eu acredito que o concurso público vai me proporcionar é ter a tranquilidade de ser mãe, né? É ter a segurança em poder ser mãe, em poder viver essa fase única. Eu acho que nós, mulheres no mercado de trabalho privado, nós temos esse medo, esse receio, essa instabilidade, e no concurso público é totalmente diferente. É, bonitinho. Essa fase ela é tão gostosa porque eu estou vivendo essa fase agora, sabe? E não tem coisa melhor, não. Meu pequenininho lá tá com 3 mesinhos. Ai, cortou, parou. Voltei. Parou, cortou. Voltou. Eu tô falando assim Diga. que essa fase eu tô vivendo agora. Meu pequeno tá com 3 meses. Ai, que delícia! É muito, muito, muito bom. Você vai ver Imagino, que fase gostosa. Não tem imagino. te explicar tanto que é bom. Mas E poder curtir, né? Se um filho ficar doente, você fica tranquila de poder levar no médico. sim, E você não vai exatamente. voltar e ter cara feia olhando para você. É, Exato. E assim, e com o tempo você pode pegar até o home office, caso você queira, ou o híbrido, entendeu? Você pode ficar até mais exato. próximo, então, enfim. É, agora, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre a questão do estudo. Você falou no início que a Brabo ensina a estudar. Como,
que é esse ensinar e estudar? Como foi para você, tipo, quando você começou a ver as videoaulas, do método, de como começar a estudar, de como se organizar, foi um susto bom? Foi, eu me deparei assim com mais um desafio, né? Por quê? Na escola a gente está acostumado a estudar para a prova de amanhã. E no concurso não é bem assim, você deve realmente aprender aquele conteúdo. Então, alternar as matérias, ver mais de uma matéria no dia, o, o, o prazo, né, o tempo de estudo de cada matéria, para não ficar algo muito cansativo e você também não entender mais. É, o peso das matérias mais importantes na prova, porque isso já vem muito bem dividido com o circuito, né? Então, a parte de português, que é muito importante, a parte de direito, ele já faz todo esse trabalho para você. Você realmente só deve sentar e estudar aquilo que eles estão passando. Top, 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 top. Você chegou a fazer as mentorias com o Ivan? Eu fazia mais os encontros com a BA, porque essa parte comportamental, de equilíbrio, eu sou muito intensa em tudo que eu me proponho a fazer, então às vezes eu tinha que tirar o pé do acelerador, e aí isso me trouxe uma consciência e uma paz para estudar muito grande, porque eu sabia que não era para amanhã, mas que eu tinha que construir o meu conhecimento, construir a minha base, e eu não podia esperar o edital amanhã. Não, eu tenho que esperar o edital quando eu já estiver assim, ó, pronta para receber. Ele vai me encontrar pronta para ele. E aí você vai revisando, ajustando, né, os detalhes do dia da prova, você poder entregar tudo aquilo, tudo que você adquiriu durante o processo. Cara, é interessantíssimo o que você acabou de dizer, porque muita, 90 ou até mais por cento do pessoal espera o edital sair para começar a estudar. Não, eu tinha medo que ele saísse e eu não estivesse pronta. Então dá um recado pro pessoal que está te vendo agora. Se tem que estudar, começar antes, no pré-edital ou no pós-edital? É primordial começar no pré-edital. E pré mesmo, com bom tempo para você começar a aprender a estudar, primeiramente, depois adquirir o conhecimento que você deve, para quando o edital chegar, você só vai ter que revisar ou fazer pequenos ajustes. Então, essa antecipação te faz estudar com mais tranquilidade, com mais paz, e depois que o edital sai, você não vai ter aquela ansiedade de ter que aprender tudo, de ter que saber tudo de uma vez, porque a prova está logo ali. Então, o pré-edital para qualquer concurso é essencial, principalmente para quem começou do absoluto zero, como eu. E estudando pré-edital, qual posição que você ficou? Ó, estudando pré-edital, eu fiquei em quarto lugar na minha lista especial de cotas e em 21º lugar na ampla. Então, eu consegui passar nas duas listas aí, aprovada, aprovada. Agora só me chama. Só esperar me chamar agora. E aí, um pensamento que eu tinha, que eu acho até legal para passar para o pessoal. Se eu começasse uma empresa hoje, daqui quanto tempo eu estaria tranquila vivendo com os lucros dela? Daqui uns 3 anos? Se eu começasse uma faculdade hoje para uma nova profissão, eu terminaria ela daqui uns 4, 5 anos e teria ainda que buscar um trabalho na área. Com o concurso, eu me coloquei o seguinte: eu tenho 3 anos
para estudar. Depois desses 3 anos, se eu já estiver concursada, recebendo os lucros desse estudo, é muita vantagem. Não tem investimento no mundo que você vai investir aí 3 anos e passar o resto da sua vida tranquilo. É isso aí. Agora eu quero falar um pouco do seu casamento. Hum, Falar do seu cônjuge. E como que foi essa organização? Apoiou, não apoiou? Como que foi esse muito. processo? Antes de começar o estudos, a gente bateu um papo muito legal, contei os meus sonhos, o que eu esperava e o quanto esse processo ia exigir de dedicação e de disciplina, e como ele é o meu maior exemplo de disciplina, de responsabilidade. Então, o apoio dele foi primordial, né? E tudo que ele podia me ajudar, ele estava sempre disponível. Nos afazeres domésticos que tomam muito tempo, ele olhou para mim e falou: não se preocupe, aqui em casa você não vai precisar lavar mais um copo. O tempo que você tiver é para você estudar. Então, se não tivesse ele, eu acho que a gente não estaria batendo esse papo hoje. Muito bom. Isso é muito bom. Tem muita gente que não apoia. É, e eu fui muito privilegiada com isso. Ótimo. E agora a parte mais interessante. Muita gente sabia ou é só vocês dois? No começo, só nós dois sabíamos. E aí, com as ausências, né, que a gente vai ficando mais sumidinha, aí acabou se espalhando ali para mãe, pai, sogro, sogra. Só que depois que eu bati o papo lá com a patroa, que eu consegui o acordo para trabalhar meio período, e aí já todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. E isso me dava mais motivação ainda. Eu não me acanhava, não. Me dava ainda mais motivação, mas eu sempre com o pezinho no chão. Ah, Nadine, não, você é inteligente, você vai passar. Eu falo assim, gente, não é assim. E se eu não passar, tá tudo bem, eu não vou parar até passar, eu não vou desistir até passar, pode demorar o tempo que for. Ah, não, mas você vai passar. Eu falo, calma. E foi que deu. É, só não passa quem para no meio do caminho, né? Exatamente. Existem 2 resultados. Ou você desiste, ou você passa. Nossa, ainda mais o DJ, que tem todo ano, então. Todo ano, as matérias, o edital, a banca. Então, é um excelente concurso para quem está começando a estudar. Não pela sua dificuldade, não pela sua concorrência. A gente sabe que é um concurso que está cada vez mais difícil, cobrando cada vez mais do candidato e com uma concorrência muito grande. Porém, o fato dele ter as mesmas matérias, o mesmo edital e a recorrência faz com que a gente consiga se preparar com antecedência. Verdade. E como que foi o dia da prova? Foi tranquilo? O dia da minha prova foi totalmente planejado. Até o final de semana, a semana da minha prova foi toda planejada. Eu planejei todos os pontos que eu ia revisar na semana anterior. Eu planejei tudo que eu iria revisar no dia antes. Eu planejei até o que eu ia comer no dia anterior. A roupa que eu ia vestir, se fosse, seria uma roupa confortável. O horário que eu sairia da minha casa para ir para outra cidade prestar a prova. Tudo, até o jeito de tomar água na hora da prova foi planejado, para eu não correr o risco de molhar um gabarito, nada. Então aconteceu
tudo, tudo, tudo conforme o planejado. Eu não tive nenhum transtorno, não passei nenhum nervoso para chegar e fazer a prova, não. Ótimo. E você é uma pessoa, tipo, muito ansiosa, que você ficou, tipo, até altas horas da noite para saber o resultado? No carro, já voltando, já cadastrando meu gabarito no olho da vaga, eu saí da prova parecendo que eu tinha sido atropelada. Assim, exausta, exausta, eu não conseguia conversar de tanto que me exigiu. E eu saí já falando, eu acho que eu fiz tantos pontos. Foi exatamente a quantidade de pontos que eu fiz. Muito bom, muito bom. E na hora que você viu lá no diário, lá, seu nome de aprovada, como que foi? Como que você contou? Que hora que você viu? Para quem que você contou? Me conta com detalhes. Eu vi, foi numa sexta-feira de manhã, e, e eu já estava no trabalho, e aí a gente faz os grupos, né, do pessoal que estuda, e eles mandaram lá, e eu já estava no trabalho, abri o meu celular, a hora que eu vi, parece que desceu um peso, assim, um mix de uma alegria indescritível, uma, uma sensação de missão cumprida, uma sensação de que o que eu tinha sonhado estava se realizando ali em frente aos meus olhos. E eu estava no trabalho, e eu não conseguia conter a minha alegria. Então eu já saí chorando, abraçando todo mundo e contando que eu consegui, e era gente chorando comigo. Foi maravilhoso, recebi buquê de flores. E foi incrível, foi incrível. E como que você contou pro seu esposo? Eu liguei chorando, 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 e aí eu falei assim: a gente conseguiu, deu certo, foi Caramba, incrível. muito bom, muito bom. E na hora que for nomeado, como que você vai contar? Você vai fazer alguma surpresa? Inclusive, eu sonhei essa noite ainda com a minha nomeação. Eu acho que isso tá tão aqui no subconsciente. E, ai, eu quero programar uma festa muito gostosa com quem esteve do meu lado nesse momento, meus familiares, meus amigos, meu noivo, e poder comemorar isso e dar início a esse novo ciclo aí. Certo, então você vai fazer uma festa, mas com o primeiro salário, com essa vida nova, que aí, você já tem algum planejamento, além, né, de ser mãe? Ah, eu quero aprender mais sobre investimento, sobre o mercado financeiro, quero aprender mais sobre economia e nada de ostentar, não é isso que eu quero. Eu quero realmente segurança e tranquilidade até na aposentadoria. Então, eu quero estudar mais sobre investir. Eu quero ter uma folguinha, um respiro ali para conseguir investir e ter uma saúde financeira também. Boa. E essa área você vai amar, é muito gostosa essa parte de investir. É muito bom. Então, pois é, tenho estudado já sobre. É bem gostoso. É, em vez de você pegar dinheiro, você emprestar dinheiro. É melhor. Exatamente. É bem E melhor. com a taxa Selic atual, fica tão bonitinho. A hora que você começar a entrar nesse mundo, você vai ver que tem umas coisas bem legais. Aí vai depender também do seu. Se você vai ser mais agressivo ou mais conservador. Meu perfil é o mais seguro possível, renda fixa ali, bem bonitinha, Isso. liquidez diária de preferência, qualquer BO eu pego ali de volta. Pega um pedacinho assim, ó. Só pra, Ah, só pra brincar em umas variáveis assim. né? Ah, você vai amar. É legal. Bom, e além disso, você vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro, tipo viajar,
casar? O que que você pensa além disso? Eu penso em ter aí oportunidade de viajar 2 vezes no ano. Eu penso também em poder auxiliar meu noivo, se um dia ele quiser estudar também, porque a gente acaba virando testemunha de concurso. A gente quer converter todo mundo em concurseiro. A solução da vida se torna estudar para concurso. Então, se um dia ele quiser estudar também, que eu esteja aqui com toda a nossa segurança, para ele poder se arriscar aí no mundo dos concursos. Enfim, tranquilidade eu tô querendo. Tá certo. É muito, 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 muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Uhum. É isso. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu queria um resumo rápido, assim. Bem rapidinho. Seu nome, sua idade, você passou no concurso tal, em quarto colocado. E o que que a Brabo Concurso foi para essa aprovação? Um tiro só, Em rapidinho. curto. Uhum. Então vamos lá. Eu sou a Nadine, tenho 29 anos e eu fui aprovada no TJ São Paulo de 2024, em quarto lugar aqui na minha lista, na minha cidade. E a Brabo Concursos foi um diferencial, porque quando você está começando do absoluto zero, ter todo esse suporte, todo esse acompanhamento e ter alguém para pegar na sua mãozinha e te mostrar que esse é o caminho, é assim que você deve fazer, foi imprescindível para minha aprovação de cara. Primeiro concurso, primeira aprovação. Muito, 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 muito bom, Nadine. Eu te agradeço demais, tá? Eu que É, agradeço. por ter esse tempinho, né? Por ter dedicado aí pra gente. E te desejo o melhor de tudo na sua vida, tá? Né? Amém. Que esse concurso aí venha para dar um passo a mais, né? Que pelo que a gente conversou, você é uma pessoa bastante dedicada em tudo que você faz. Você é uma mulher que vai atrás, né? Muito. Então você tem que sim colher tudo de melhor mesmo, tá? E que Deus te abençoe nesses sonhos seus que você tem, o sonho de ser mãe, o sonho de ter essa vida mais tranquila, de ter uma Amém. aposentadoria mais tranquila. E a gente está aqui para sempre, né? Que é até um objetivo, né, do Matheus, né, do Ivan, que a gente está aqui para dar o melhor suporte possível para o aluno, né? É lógico que a aprovação depende dele, mas a gente está Sim. aqui sempre tentando melhorar cada vez mais, para que tenha esses relatos, como você relatou aí de sua vida, né? Que é de sonhos que você tem, que a partir de agora, né, você vai começar a realizar através de uma aprovação aí no concurso público, tá bom? Tá, joia. Muito, muito obrigada. E é um prazer compartilhar toda a minha trajetória, porque foi escutando depoimentos, escutando trajetórias que eu fui aprendendo a erros que eu não deveria cometer e coisas que deram certo que eu devia fazer. Então eu fico muito feliz. Top demais. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus te abençoe Um forte muito. abraço, Luciano. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.